Acho que é a primeira vez que eu tô me abrindo assim sobre esse assunto, então, embora eu já faça aí 4 anos quase, ainda mexe muito comigo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Grachowski e tô compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês aqui no YouTube. Bom, geralmente eu começo os vídeos bem animada, mas o assunto de hoje é um pouco mais delicado. Eu resolvi vir compartilhar com vocês hoje um momento da minha vida que foi bem delicado. Acredito que tenha sido um dos piores momentos que eu passei. Então, pessoal, no início de agosto de 2017, eu fui diagnosticada com uma fístula licórica. E o que aconteceu comigo? Era o primeiro dia de aula do segundo semestre e na faculdade que eu estudava tinha o costume de nos primeiros 15 dias do segundo semestre ter uma semana de jogos intercursos. Eu estava muito animada porque eu sempre fui muito ativa nas atividades acadêmicas, sempre participei de tudo que eu podia. Cheguei em casa do trabalho, me arrumei, estava super ansiosa para ir para os jogos. Logo em seguida, o Eliezer chegou no meu apartamento, nós tomamos café e, como de costume, sempre que ele chegava, a gente dava uma relaxada, uma dormidinha ali de uns 15 minutos antes de ir para a faculdade. E foi isso que aconteceu. Só que quando eu levantei, eu comecei a perder um líquido pelo nariz. E saía muito. Parecia que eu estava fazendo literalmente xixi pelo nariz. Eu me assustei na hora. O Eliezer também não achou normal aquilo, mas passou. Eu levantei a cabeça. Daí fui no banheiro, né, pra lavar o nariz e tudo. Continuou saindo um pouco, mas parou, não saiu mais. Porém, eu comecei com uma dor de cabeça muito forte. Tava muito estranho. Liguei pros meus pais, né, comentei o que tinha acontecido e falei que tava indo pra abertura dos jogos. Cheguei no ponto de encontro da nossa torcida, ajudei a carregar os instrumentos, tudo. Não saiu mais nada do meu nariz, porém eu tava com muita dor de cabeça. Teve toda a abertura dos jogos, eu até entrei segurando a plaquinha do curso, foi bem legal, porém eu não tava de acordo, tinha alguma coisa de errada comigo. Mas passou, fui pra casa com muita dor de cabeça, tomei um remédio pra dor e dormi. No outro dia eu acordei, fui pro meu trabalho e tava com dor de cabeça, com dor de cabeça e dor de cabeça, não passava de jeito nenhum. Fui pros jogos de novo, cheguei lá, era noite de estreia de arquitetura no futsal, eu era uma das atletas. E não conseguia entrar a jogar com dor de cabeça e tava muito estranho. E durante o dia, minha mãe já tinha pedido várias vezes para eu ir até um pronto atendimento, ir até uma UPA, mas eu só vou em último caso para esses lugares, sabe? Porque eu não me sinto bem. Quem que gosta de estar no hospital? Ninguém, né? Mas não tinha jeito. O Eliezer me levou, eu contei pro médico, mostrei foto, né? Que eu tirei foto de tudo, registrei. Ele olhou, mas não deu muita bola. Aí falou que ia me dar um remédio pra dor. Beleza, tomei uma injeção pra dor e fiquei lá em observação. A dor não passava, a enfermeira veio, me deu outro remédio na veia pra dor e não passava. Sei que eu já tava no terceiro remédio pra dor, direto na veia, e não passava a minha dor de cabeça. Mas eu tava tão cansada, já era quase 1h da manhã, que eu falei, não, passou, só quero ir embora. Na quarta-feira de manhã, conversei de novo com a minha mãe, e ela tinha conversado com os médicos, amigos nossos aqui da cidade, e eles orientaram ela, pediram para eu ir fazer um raio-x dessa área do rosto aqui. Beleza, professor Léo, querido professor Léo, saudades, me levou até o hospital em União da Vitória para fazer o raio-x. E de fato não tinha aparecido nada. O raio-x é um exame muito superficial, né? Ele não aparece muitos detalhes. E o que aconteceu? Passei o resto da semana com dor de cabeça que não passava. No trabalho eu não conseguia ficar com o olho aberto muito tempo. Era como se fosse uma crise de enxaqueca. Eu já tinha tido crises de enxaqueca antes, mas era algo muito mais forte, sabe? Passou essa semana, era final de semana do Dia dos Pais e eu iria para Irati. Chegou sexta-feira, encerrei minhas atividades lá em União e vim para Irati. E chegando aqui, minha mãe me levou no pronto atendimento do hospital, no sábado de manhã, bem cedinho, e tinham várias pessoas lá para serem atendidas, né? Eu fiz a preparação e a minha ficha já foi colocada por primeiro. E isso já fez com que eu ficasse um pouco mais preocupada. E eu saindo do preparo, eu já ia para a sala do médico direto, porém chegou uma criancinha com umas queimaduras na mãozinha. Então ela passou na minha frente, porque era bem urgente o caso dela. Mas ela saindo, eu já fui
para consultar. Contei tudo o que tinha acontecido. Era uma médica que não era aqui da cidade, que estava de plantão aquele dia, e ela me examinou tudo, e daí chamou o outro doutor para me examinar também. Eu já tava assim, né? Poxa, me passaram na frente, agora 2 doutores vindo me examinar. Eu só tô com dor de cabeça. E eu lembro até hoje da doutora falando pro outro doutor, esse é um caso interessante. E isso ficou na minha cabeça. E me atendendo ali, ela falou algumas opções do que poderia ser, mas que eu precisaria fazer mais exames e ser internada imediatamente para tomar antibióticos, porque se a dúvida dela tivesse certa, eu estaria com uma fístula no cérebro aberto. E ela falou que aquele líquido que eu perdi poderia ser o líquido que protege o cérebro, que fica entre o cérebro e o crânio. E através da fístula, que é uma fissura, uma rachadura, acabou que eu perdi esse líquido pelo nariz. Mas enfim, ela precisava de exames para ter certeza, né, do que estava acontecendo comigo. Aí a doutora conversou comigo, falou que eu teria que ficar internada por pelo menos 7 dias para fazer um acompanhamento, os exames necessários e tomar os antibióticos, né, os 7 dias de antibiótico. Aí ela perguntou se eu queria o SUS ou o particular. E eu falei, pelo SUS mesmo, só para tomar os medicamentos e tudo. É um absurdo o preço de um quarto particular. A gente nem teria condição de estar pagando um quarto particular. E no mesmo momento que eu decidi, eu saí do consultório dela, eles já me colocaram numa sala sozinha com a minha mãe e começaram a fazer um monte de exame. E nessa primeira sala que eles me colocaram, eu fiz o pior exame da minha vida. Lembrar disso é um pouco difícil. No período que eu fiquei no hospital, fiz vários exames, mas para minha percepção, esse foi o pior. Eu não sei o nome do exame, se eu encontrar eu deixo aqui para vocês, mas era uma agulha assim grossa que eles tiravam sangue aqui da parte, bem de cima da perna, quase perto da virilha, sabe? Gente, isso doeu muito. Ó, vocês não têm noção. Aí beleza, fui pro quarto. Eu achando que ia chegar no quarto e ter um monte de caminha. Não, gente, eu fui pro isolamento direto. E chegando no quarto, a médica foi lá e me orientou, falou que eu não poderia levantar, que eu teria que ficar em repouso extremamente absoluto. Tanto que eles permitiram a minha mãe de ficar comigo, coisa que não acontece aqui quando é internamento pelo SUS, mas como eu estava em isolamento, sozinha, num quarto, a minha mãe estaria ali me auxiliando, porque eu não poderia fazer nada. O único movimento que eu fazia era de mexer no celular. Às vezes eu virava a cabeça pro lado, mexia aqui, virava pro outro, mexia aqui, mas era a única coisa que eu podia fazer. Não podia me movimentar para nada, levantar de jeito nenhum. E todas as pessoas que entravam até o quarto passavam por uma salinha antes, onde elas tinham que vestir uma roupa inteira, uma roupa de proteção, para poder ter contato comigo. Então por isso que também que eles permitiram a minha mãe de ficar comigo, porque daí sempre que chegava comida, que chegava alguma coisa, a pessoa da entrega não precisava fazer toda a preparação para ir até mim, ou não precisava ter uma enfermeira o tempo inteiro me atendendo. E o porquê disso? Eu tinha risco de contaminação. Então, eu não era risco para as pessoas, mas as pessoas eram perigosas para mim. Então, elas tinham que se proteger para não correr o risco de elas terem alguma bactéria e transmitirem para mim. Porque se essa fístula ainda estivesse aberta, poderia ter uma infecção bem grave. Durante o sábado, o dia inteiro e o domingo, que era dia dos pais, eu fiz uma bateria de exames gigantesca. Exame de tudo que é tipo, vocês não têm noção. E com tudo isso, com toda essa bateria de exame, pesquisando o que eu tinha, as dores de cabeça só aumentavam. Eu tomava remédios fortíssimos, um deles era o Tramal, que é um pós-cirúrgico, e tudo isso por conta de uma dor de cabeça. E não encontrava solução. E aqui em Irati não tinha nenhum neurologista que pudesse estar me acompanhando para dizer de fato o que estava acontecendo comigo. E a médica que tinha me atendido era de uma cidade vizinha aqui, então ela não estava ali todo dia podendo me ver. Isso complicou muito, porque as dores aumentavam, a gente não tinha contato com a médica, e foi então que a gente foi atrás de eu ir para uma central de leitos para poder ser transferida para um hospital que tivesse uma ala de neurologia. E foi o que aconteceu. Fomos atrás disso, até que na sexta-feira surgiu uma vaga em Ponta Grossa e eu fui transferida para o Hospital Bom Jesus em Ponta Grossa. Colocaram na ambulância, fui eu e minha mãe. A minha avó é de Ponta Grossa, então ela tava esperando a gente. Eu tava de máscara, hoje em dia tá mais comum usar máscara, né? Mas todo mundo tava perto de mim, usava máscara, tudo. E lá eu também precisaria de um quarto de isolamento. E não havia um quarto isolado pronto no hospital para me receber. Então eu fiquei muito tempo esperando. Então acabou que do momento que eu cheguei no hospital até o momento que eu fui pro quarto, levou algumas horas. E foram as piores horas da minha vida. A dor ia ampliando, eu comecei a ter fome, conversei com o enfermeiro, daí eles me trouxeram comida
Nesse momento tava eu, minha avó e minha mãe numa antessala, numa sala de preparo, aguardando o quarto ser liberado para eu entrar. E a dor só ia aumentando. Embora eu tivesse com fome, chegava a dar ânsia. Eu só dizia para minha mãe e para minha avó segurarem no ferrinho da maca para gelar a mão e segurar a minha cabeça, porque eu achava que eu ia explodir de tanta dor. Até que chegou o enfermeiro e ele perguntou: tá tudo bem? O que eu posso fazer por você? Eu olhei para ele e falei assim: só tira minha dor, porque eu não aguento mais. Aí ele olhou pra minha mãe e pra minha avó e falou assim: eu não tenho muito mais o que fazer. O próximo passo agora é a morfina. Aí eu vi minha mãe e minha avó se emocionarem, né? Ficarem tristes, chorarem. Aí ele veio e me deu a primeira dosinha de morfina. Ele foi aplicando. Eu senti que o corpo deu uma amortecida, sim, mas a dor de cabeça não passava. Aí eles viram que o caso foi se agravando e já fazia tempo que eu tava ali, né? Então o quarto tava quase pronto mesmo. Era quase 11 horas da noite já. E eles me levaram pro quarto. Eu lembro que ele pegou na minha mão e falou assim: passou? Eu falei: não, tá doendo a minha cabeça. Daí que ele me aplicou mais uma dose. E por fim foram 3 dosezinhas de morfina que eu tomei naquela noite. Eu não desejo isso pra ninguém. Era uma dor muito horrível. Mas pelo menos ali eu sabia que eu teria médicos que entendiam do meu assunto. A médica que me atendeu em Irati era endocrinologista e o outro médico que estava junto com ela era clínico geral. Eram bons médicos, porém não era a especialidade deles. Cheguei no quarto, eu não lembro de muita coisa. Sei que a estrutura desse hospital era muito melhor. Tinha uma cama de apoio para minha mãe ficar. As refeições vinham para mim e a minha mãe podia ir até o refeitório do hospital para se alimentar também. No hospital aqui em Irati não, a comida vinha só para mim. Então acabava que eu dividia a minha comida com ela, eu comia e dividia com ela, porque ela também não podia ficar entrando e saindo, né? A estrutura do hospital lá era bem melhor, e lembrando, tudo isso pelo SUS. Até que veio o doutor, um dos melhores doutores lá do hospital, até uma conhecida minha falou: ó, se esse doutor te atender, pode ter certeza que você vai estar em boas mãos. Então eu acabei ficando um pouco mais tranquilo quando eu vi que era esse doutor. Lá no Hospital Bom Jesus eu também fiz outros exames específicos pro meu caso. Um deles, se não me engano, era a segunda vez que o hospital tinha conseguido liberação para fazer, que é um exame que aqui no mesmo buraquinho onde é feita a punção lombar para coletar o líquor, ou aquela punção para dar anestesia para cesárea, para cirurgia, sabe? Nesse mesmo lugar foi injetado contraste. Eles me deixaram de cabeça para baixo, literalmente de cabeça para baixo. E depois de alguns minutos ali de cabeça para baixo, eu fazia a ressonância para tentar descobrir aonde que foi o buraquinho ali por onde eu perdi o líquido. Foi um exame terrível também de fazer. O contraste ele arde, então eu sentia aquele negócio andando pelas minhas costas. Ui! No exame constatou que não tinha nada aberto, afinal também, quando eu fiz o exame, já fazia 10 dias que eu estava no hospital. Então sim, já podia ter fechado o que causou o vazamento, mas o exame ele era necessário porque precisava ver a situação que estava. Após isso eu fui para um quarto normal, afinal estava tudo fechado, não tinha mais risco de contaminação, então eu fui para um quarto normal. Sei que nesse quarto eu fiquei por mais 7 dias. Foi o total de 20 dias no hospital. O que mais me incomodava é que entrava gente, saía gente e eu ainda tava lá. Tinha uma senhorinha que quando eu cheguei ela tava na cama do meio, eu lembro, e ela tava muito mal. Falei: meu Deus, será que ela vai conseguir sair daqui? Enfim, ela saiu e eu continuava lá. Muita coisa desse período eu não lembro. Teve pessoas que foram me visitar, que às vezes a mãe comenta: ah, lembra que fulano foi no hospital, e eu não lembro. Então foi um período assim bem traumático, não foi legal. O médico vinha me atender diariamente e a dor não passava. As minhas veias já estavam tão finas que não parava mais o acesso. Aí o que o médico fez? Tava ali fechando os 20 dias, né? Ele chegou e conversou com a gente, falou: ó, não tem por que eu ficar te segurando aqui. Eu vou te dar os medicamentos, vou te dar alta, porém você precisa ficar de repouso absoluto por 40 dias em casa. O mesmo repouso que você estava fazendo aqui, você tem que fazer em casa. Recebendo alta, fui para casa da minha avó. A gente ficou lá acho que por 3 dias para descansar um pouco mesmo, para minha mãe principalmente dar uma relaxada, e eu precisaria voltar depois dos 40 dias para uma consulta. Porém, com esse doutor que estava me atendendo, não tinha consulta pelo SUS em menos de 6 meses. Então eu precisaria fazer a consulta particular para entrar no período que ele precisava me ver. Fiz os 40 dias de repouso, retornei. Primeiro que quando eu cheguei no consultório, o médico nem lembrava quem que eu era, né? Afinal, tinha passado muito tempo.
Então eu tive que contar toda a história, até ele recapitular tudo o que tinha acontecido. Ele já era um senhor, contei tudo, aí ele lembrou de mim e o que ele fez? Me encheu de medicamento, me encheu. Porque eu ainda assim tinha dores de cabeça, as dores não tinham ido embora. Então eu voltei pra casa cheia de remédio e eu fiquei nessa. Eram remédios fortíssimos, remédios tarja preta, que eu precisava de receita pra comprar. E eu era um verdadeiro zumbi, cheia de medicamentos, tudo. Eu tava magrinha. Já sou magrinha, tava mais magrinha ainda. Só que aquele monte de remédios me incomodavam. Poxa, eu tinha 22 anos e tomava tanta medicação. Até que no começo de 2018, acredito, não sei bem ao certo a data, mas caiu um anjo em Irati, Dr. Tiago Rosa. Ele era neurocirurgião. Eu falei, poxa, agora eu tenho um neurocirurgião aqui, por que eu vou continuar indo pra Ponta Grossa? Cheguei pra ele, mostrei todas as medicações que eu tomava. Ele tomou um susto, abraçou o meu caso e falou, não, a gente vai ver o que é melhor pra você. A gente vai estudar teu caso juntos e vamos ver o que tá acontecendo. Porém, desde que eu saí do hospital, tudo foi pelo particular, o SUS não cobria mais nada. Então eu tomava tanto remédio que eu fui pra um encontro, um acampamento, que eu queria muito fazer, com uma caixinha de remédio assim, e eu nunca esqueço o comentário. A pessoa responsável por dar os remédios veio me trazer o remédio do horário, e alguém que tava junto comigo falou, nossa, imagine ter que dar cada remédio desse pra cada pessoa que tá aqui. Só que aquela caixinha de remédio era toda minha. Eu tomava 18 medicamentos. Era muita coisa. Muita coisa. E o Dr. Tiago, juntamente com o Dr. Bruno, que é um otorrinolaringologista, que cuida de mim desde pequenininha. Ele fez cirurgia da minha garganta, do meu nariz, tudo. Eles estavam trabalhando junto no meu caso e foram tirando todos os medicamentos. Tinha antidepressivo, tinha remédio pra esquizofrenia. Gente, tinha remédio pra tudo. Acho que o doutor que me atendeu lá tava meio biruta. Ele tava achando que eu tava doida, não que eu tava com dor de cabeça. Brincadeiras à parte. O doutor Tiago foi tirando tudo. Sofri muito no desmame dos remédios. Fazer o desmame de medicamentos tão fortes não é tão simples assim. Eu tinha variação de humor, eu me pegava chorando às vezes sem motivo nenhum. Mas fomos fazendo com calma a retirada de toda essa medicação para ficar com o mínimo possível. E o remédio que ele me deu, eu não lembro o nome ao certo agora, mas a gente fazia o controle através de exames. Então, ele me dava uma dosagem e de 15 em 15 dias eu tinha que fazer um eletroencefalograma para ver o que estava acontecendo nessa cabeça aqui. Então, ele aumentava a dose, ele via no exame, e no exame aparecia um monte de cabecinhas assim. Então, quando a cabecinha estava de um jeito, era porque ele tinha que aumentar o remédio, quando estava de outro jeito, era que tinha que diminuir. Então, a gente foi trabalhando aí, né, fazendo esse jogo aí de exame e remédio até acertar. E além do medicamento que ele estava me dando, eu tomava melatonina para melhorar meu sono. E além disso, ele me orientou a fazer uma estimulação com o choquinho. Cada sessão dos choquinhos era de 20 minutos. E a orientação que ele me dava era fazer 4 sessões por dia, no caso 1 hora desse choquinho por dia. Para eu fazer aqui, ia ser um absurdo, né, pagar isso no particular. Então, o que eu fiz? Fui atrás do aparelho e comprei o aparelho. É esse aparelho aqui, o Cephali. Na época, eu paguei R$1.200. Ele é uma tiarinha. Daí, ele vem os eletrodos, assim. Daí, você cola o eletrodo na testa, coloca e ele fica estimulando aqui. Então, por muito tempo, eu fiz 1 hora por dia disso aqui. E esse tratamento todo com o Dr. Tiago levou 1 ano e pouquinho. Até que eu fiquei só com o Cephali e com a melatonina. O restante eu tinha tirado tudo, não precisava tomar mais nada. E hoje em dia, passando aí 4 anos, eu tenho apenas o Tilex, que é o paracetamol com fosfato de codeína, que eu tomo quando eu tenho crise de dor, o que não acontece mais com tanta frequência. Até quando eu tô com dor, eu comento, meu Deus, como é que eu aguentava ficar com dor de cabeça o dia inteiro? Não era vida, né? Hoje, nossa, essa dorzinha aqui, né, o meu Tilex ele resolve, tá tranquilo. E hoje eu sou muito grata a todas as pessoas que conviveram comigo nesse tempo. O pessoal do hospital, os 20 dias que eu fiquei lá, foi todo mundo muito atencioso. Embora o problema não tenha sido resolvido lá, mas se não fosse eles, eu provavelmente estaria endividada hoje, né? Porque exames ali que eu fiz eram caríssimos, então eu não teria mesmo condições de pagar. O tratamento depois, esse 1 ano e meio aí de acompanhamento com o Dr. Tiago já saiu bem caro. Imagina se eu tivesse que ter feito tudo, meu Deus. Espero que compartilhando isso com vocês, alguém que por um acaso, é um caso raro, né, uma fístula licórica não é algo comum,
Mas se caso acontecer com você, esse vídeo tá aqui para te dar força, para te dar coragem de seguir em frente e para compartilhar também um pouco com vocês esse internamento nesses 20 dias aí. Eu sou muito grata ao SUS, embora a solução do que eu tinha tenha vindo através do particular, se não fosse o SUS, eu não teria condição de ter feito tudo o que foi feito por mim enquanto eu estava internada. Então eu sou muito grata a todo mundo. E é isso então, foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Eu acho que eu nunca tinha falado sobre isso assim tão abertamente, mas de coração mesmo. Eu quero poder ajudar pessoas que um dia possam passar por isso. Eu torço para que ninguém passe, mas sei que pode acontecer. Deixa o like pra mim nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, conhece alguém que já passou, se você já ficou internado, como que foi a sua experiência, pra gente ir trocando essas informações pra poder ajudar outras pessoas, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!